O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Vou deixar um pouco ali. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, reunidos nesta Assembleia Dominical na Igreja Primaz, matriz de Nossa Senhora do Amparo, patrona da cidade de Teresina, caros irmãos e irmãs que nos acompanham através da rede social. Acabamos de escutar o Evangelho que, em sua essência, é vocacional, pois trata da vocação, do chamado de Pedro e André, Tiago e João às margens do lago de Genezaré. Antes de tratarmos sobre esta cena vocacional, vamos contemplar a passagem do profeta Isaías, a primeira leitura. Isaías estava, então, contemplando o Senhor sentado num trono de grande altura, e havia serafins de pé ao seu lado.
Cada um tinha 6 asas, e estes serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Este canto laudatório dos serafins, dirigido ao Deus dos exércitos, nosso Criador e Pai, nos lembra uma das funções do santo sacrifício, uma das finalidades do santo sacrifício da missa, que é justamente a glorificação de Deus. Tenhamos a certeza de que com todo o exército angelical, com todos os anjos santos e a bem-aventurada Virgem Maria, glorificamos ao nosso Deus, ofertando o seu próprio Filho Jesus, que se faz presente nas espécies consagradas do pão e do vinho. Por este sacrifício de seu Filho Jesus, Deus Pai é glorificado, ofertando com o sacerdote, com o presidente da celebração, este santo sacrifício, rendemos glória a Deus e dizemos que Ele é santo, 3 vezes santo. É aquilo que a liturgia do santo sacrifício da missa põe em nossa boca através do canto do santo, os sanctus. Ele é extremamente bíblico, está aqui as primeiras palavras deste canto de louvor. Com os anjos serafins, somos convidados, portanto, a render glória e louvor a Deus. Lembrando aqui as palavras do grande Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais, fomos criados para louvar e servir a Deus. Para isso que estamos no mundo. E assim, portanto, irmãos e irmãs, temos uma vocação a cumprir. E aqui passo para o Evangelho de hoje. Jesus, às margens do lago de Genezaré, apertado por aquela multidão, ensina a palavra de Deus. A própria palavra, o próprio verbo eterno, transmitindo as verdades eternas àquela multidão faminta, de repente, está ali, na barca de Simão, promovendo esta pesca milagrosa que enche de espanto Simão e os demais presentes. Simão Pedro, diz o autor do Evangelho, atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Quando temos a consciência da nossa vocação, do chamado que recebemos de Deus, irmãos e irmãs, nos damos conta da nossa indignidade. Começamos a cair em nós mesmos e nos damos conta da nossa miséria, como Simão Pedro fez, a ponto de dizer ao Mestre: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E isto é necessário, irmãos e irmãs, para que a graça encontre espaço em nossa alma e ela execute os feitos de Deus que deseja nos utilizar como instrumentos em sua mão. Portanto, a vocação é sempre um chamado de Deus para a santidade e tem uma finalidade última que é a salvação de todos. Lembremos que vocação não é a mesma coisa que profissão. A vocação é este chamado de Deus que nos ama de modo incondicional e deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como nos lembra São Paulo. Portanto, cada um na sua vocação específica deve cumprir este chamado, viver a santidade no cotidiano, no dia a dia,
reconhecendo ser pecadores, como fez o príncipe dos apóstolos, mas sem se deter na miséria, sem se deter na fraqueza que é inerente à nossa natureza humana e avançar para águas mais profundas, como disse Jesus. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Sejam ousados e permitam que a graça de Deus atinja os seus corações e os transforme de homens de coração de pedra para homens de coração de carne, movidos pelo Espírito de Deus. E assim, Pedro e André, Tiago e João e os demais discípulos, ao longo das páginas dos evangelhos nós contemplamos isso, foram se dando conta de sua indignidade e permitindo que a graça agisse em seu interior. E o Senhor nos diz mais: não tenhas medo. O medo, de fato, não rima com vocação. O medo não rima com o chamado de Deus à santidade. Tenhamos a coragem de abandonar as redes, os barcos que nos impedem de avançarmos ao coração de Jesus, transbordante de amor e misericórdia, que deseja abrasar os nossos pecados, as nossas misérias, nesta fornalha de amor divino, para sermos assim purificados. E aqui podemos lembrar da figura dos serafins, esta hierarquia angelical, representada em volta de fogo. É o fogo do amor divino que deseja nos envolver e nos transformar em seus instrumentos. Vamos pedir ao Senhor, neste santo sacrifício, a graça de vivermos a nossa vocação à santidade, deixar que a graça de Deus nos atinja e nos transforme cada vez mais em pescadores de homens, pois temos este dever de levar os outros à santidade. E assim vamos nos santificando e juntos alcançaremos o céu, a eternidade perante Deus. Assim seja.